Nós estamos agradecidos a Deus. Bom é o Senhor, o tempo todo Ele é bom. Há anos eu não fazia com intencionalidade uma viagem missionária. A caravana que foi para Juazeiro e Petrolina, eles foram com uma missão. Na ideia não é resolver o problema do mundo, mas mostrar ao mundo o grande amor de Deus e que as pessoas, elas, por mais longínquas que elas estejam, elas não estão esquecidas do Senhor. Por isso, nessa noite eu quero falar a você sobre missões, um chamado para todos. Quando a gente pensa em missões, a gente tem uma tendência natural e de achar que missões é uma área à parte da igreja. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite, seja verdadeiro. Quantos aqui, quando decidiu escolher uma carreira profissional, uma carreira na sua vida, o primeiro pensamento foi: eu quero ser um missionário? Levante a mão. 1, 2, 2 pessoas, ao menos na minha miopia só estou vendo 2. Aí é que está o reflexo do chamado. Ainda que eu e você entendamos que missões é para alguns, eu quero desconstruir nesta noite da sua cabeça essa ideia. Não, missões não é para alguns. Saiba que Deus tem planos missionários para você. Amém? Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Deus tem planos missionários para você. Deus é um Deus missionário. Quando Ele amou o mundo de tal maneira e viu que esse mundo estava perdido, Ele tomou a iniciativa de enviar um missionário ao mundo. Jesus é um missionário. Quando Deus me salvou e quando Deus salvou você, Ele salvou por causa do sentimento que Ele tinha pelo homem, a quem Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, e Ele resolveu resgatar esse homem. Então, pode ser que você não tenha sido ensinado sobre essa verdade. Pode ser que você não transborde o seu coração de amor por uma decisão de viver uma experiência transcultural ou uma missão específica que você acha que isso é que o torna um missionário. Mas não importa onde você está ou para onde você vai, em que lado. O lugar aonde você vai agir não é de competência sua. Os planos que Deus tem para de missões, ou os planos missionários que o Senhor tem para você, faz com que você entenda de que Deus quer usar. A sua parte é ter um coração pronto para obedecer a Deus. Se você tiver em seu coração um desejo de obedecer ao Senhor, de ouvir a sua voz, de ser um servo de orelhas furadas, de ser um homem de coração contrito e quebrantado, se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai conseguir enxergar o mundo segundo a ótica de Deus. Paulo, ao entender isso, em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz: mas em nada, absolutamente nada, eu tenho a minha vida por preciosa. Ele está a dizer: ora, se a minha vida não for para ser motivo de louvor ao Senhor, não faz sentido a sua existência. Eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Quando nós, querido, entendemos o nosso papel como discípulos de Jesus, quando nós entendemos o nosso papel como servos, ou no dito mais popular, na linguagem mais vernácula, quando você se entende como crente, você entende claramente que nós precisamos estar atento a percebermos as oportunidades que temos de servir a Deus, aonde quer que nós estejamos. Paulo chama isso de aproveitar as oportunidades.
É assim que ele escreve em Colossenses capítulo 4, 5. Minha casa, meu campo, tudo começa ali. O lugar é com ele, e a minha casa precisa influenciar isso. E a gente se acomoda na nossa mesmice, sabia? É tão gostoso ser cibapense. Apesar de ser uma tenda, tem uma boa iluminação, apesar de ser uma tenda, está encimentado, apesar de ser uma tenda, faz 40 graus lá fora, mas aqui dentro é climatizado. É tão bom ser cibapense, tem tanta gente bonita, tem tanta gente cheirosa, às vezes a gente não está nem com vontade de vir ao culto, mas a gente fica pensando nesses perfumes importados que você usa, né? E a gente senta ao lado um do outro, fica medindo quem tem um perfume melhor. Oh meu Deus, coisa boa, Cibaba parece um shopping com tanta fragrância gostosa. E a gente se acostuma nisso. Como se a nossa vida cristã ficasse reduzida a isso. A ver caras bonitas, a ver roupas caras, a sentir fragrâncias gostosas. E a gente se acomoda. E quando minha esposa disse que ia nessa caravana porque queria que os nossos filhos, o João, tivesse uma experiência na caravana, eu disse logo, não conte comigo. Já dei a minha parcela em missões. Não. E aí ela disse assim, então você fica com a Daça. Então eu disse, eu vou com você. Ok? Vamos lá, eu vou lhe ajudar a cuidar das crianças. Então, nós fomos para que nossos filhos tivessem uma experiência missionária, porque missões devem começar na sua casa. Se a sua casa não suspira, não aspira por missões, queridos, se não se fala nada sobre missões, as pessoas em seu lar precisam de salvação, mesmo aquelas que você acredita que já nasceu predestinada porque é filho de crente. Seja forte. Os filhos de crente, não sei porquê, já nascem encapetados. Eu fui professor de ensino religioso e os piores alunos que eu tinha eram os filhos de crente. E quando eu ia reclamar com a irmã, ou o pai ou a mãe, não, meu filho é crente. Eu falei, oh Deus, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente às vezes é diabinho. E a gente precisa promover a salvação dentro da nossa casa. Você tem um filho que você percebe que ele ainda não se converteu, que ele não se converteu, eu consigo enxergar, sou a mãe, sou o pai que pensa que aquela pessoa é crente. Nós começamos a perceber, querido, mesmo que essas pessoas tenham nascido no lar cristão, elas precisam ser evangelizadas para caminhar com o Senhor, e nós precisamos apontar o caminho do coração do Pai. Mas como transformar a minha casa numa casa missionária? Na primeira figura que você está vendo aí, você precisa preparar um ambiente que entenda o que é missões. Já pensou preparar os seus filhos para o campo missionário? Como eu vou fazer isso? Você pode plantar no coração deles o amor por missões desde pequeno, contando histórias missionárias, compartilhando a sua experiência de vida, promovendo férias que aproxime o seu filho e a sua casa do campo missionário. Que alegria que eu via alguns jovens que era antes uma tribulação, mas lá no campo em Juazeiro, falando do amor de Jesus, compartilhando a fé. E eu disse, como isso faz a diferença em um jovem. Você não quer perder o seu adolescente, você não quer perder o seu jovem para o mundo? Comece a fazer da sua casa um campo missionário, preparando. Em nossos dias, queridos, temos acesso a excelentes livros de biografias e histórias missionárias contadas para um público infanto-juvenil. Coque, minha esposa estava falando um negócio bacana, e agora eu acenando com a cabeça para ela, que é o que nós precisamos. Pode voltar a tela lá para a última tela, não mudei ainda, obrigado. Você pode separar um cantinho especial na sua casa, um mapa,
um mapa de missões, um mapa do mundo. Você pode ter momentos devocional na sua casa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu não estava fazendo. Há um momento devocional na sua casa de oração, que não seja apenas para pedir roupa, para pedir saúde, para pedir educação. Há um momento em que nós oramos pelo campo missionário, que nós oramos por missões. Olhe para mim, seu filho sabe o nome de um missionário? Sua casa tem um missionário adotado? Você recebe uma carta de missionário? Você escreve para um missionário? Nós queremos que missões seja uma área da igreja que não exija nada de nós. Clame a Deus pela misericórdia, alcance pessoas e nações a partir da sua casa, com a sua família, clamando ao Senhor por esta nação, clamando a Deus por este país, clamando a Deus pelos mundos, pelo mundo. Não fiquemos apenas indignados com a violência, com as atrocidades, com a impiedade, com todas as informações hediondas que vêm pelos jornais. Sejamos capazes de clamar ao Senhor, chorar ao Senhor, e os nossos filhos façam isso vendo. Esses dias, na mesma semana, eu e Lídia tivemos experiências diferentes na oração. E aí a Daça viu a Lídia com a experiência dela e o João comigo. E depois que eu terminei, ele estava atrás da porta e disse assim: pai, por que o senhor está chorando? Eu disse: porque eu estava orando, filho. E aí a Daça gritou e disse assim: mamãe também é assim, toda vez que ora começa a chorar. Sabe, isso faz uma diferença muito grande, quando nós entendemos que nós não garantimos aos nossos filhos fé e salvação por trazê-los na igreja, mas por fazer da nossa casa uma extensão da igreja. Quando nós entendemos que lá no campo, e essa foi a intenção da Cibapa, nós não mudamos o contexto lá, nós impactamos, mas nós saímos de lá com uma aproximação maior do campo missionário, porque uma coisa é você ouvir, uma coisa é você ver, uma coisa é você ler, e uma coisa é você estar no campo. E esse desprendimento, isso faz com que nós entendamos que além de preparar a nossa casa, nós recebemos, como está ali, nós temos missionários aqui próximos de nós. Tem o casal Werner e a Rejane, temos o Robson e a Judite, temos os missionários do La Batista. Nós temos tantos outros missionários e a gente não sabe o nome deles. Todo missionário tem um período de visita na igreja. Sabe qual é a minha maior dificuldade hoje na Cibapa? Agora não, porque a Deusa está me ajudando, a pastora Deusa. Mas é arrumar casa para receber um missionário. Não é triste isso? Não estou puxando a orelha de vocês não, porque eu amo. Eu estou dizendo assim, que a casa não é sua, a casa é de Deus. Tudo que você tem é para Deus. E nesse conceito de missões, você pode abençoar muita família missionária, e a sua família vai ser grandemente abençoada, querido. Nós enviamos a pastora Deusa e a irmã Rudinéia para Curitiba. Eles têm um congresso lá chamado Congresso Missionário Crescer. A ideia é trazer os missionários todo do norte para cá, e ele ficar abrigado na sua casa. Amém? 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 Está vendo como você não quer dizer amém? Porque você tem que dar comida para ele. Pode voltar lá para o meu slide, velho, vai lá. Tão teimoso comigo, viu, gente? A ideia, queridos, é que nós entendamos que os missionários, eles estão no campo, e é desgastante estar no campo. É difícil estar no campo. E eles estão cansados. Às vezes o missionário precisa de amigo, ele precisa de refúgio, ele precisa de um cuidado, ele precisa de férias. Às vezes os filhos que não são vocacionados,
O pai é vocacionado, a mãe é vocacionada, mas os filhos não são. E se o pai e a mãe, como missionários, não tiverem um estado de saúde emocional bom, os filhos acabam dizendo: eu não quero isso para a minha vida. Nós precisamos entender que os missionários têm necessidades, e é por isso que esta igreja, ela estabeleceu o PROMAN, o Programa de Mantenedores de Missões mensal. Por quê? Porque os missionários não podem ser lembrados apenas uma vez no ano. É campanha da Junta de Missões Mundiais, é campanha da Junta de Missões Nacionais. Vamos nos lembrar dos missionários. Os missionários estão todos os dias no campo. Os missionários estão lá, e alguém precisa pensar neles. E sabe quando a gente lembra do missionário? A gente lembra do missionário de verdade quando a gente o tem na nossa lista de oração. Aproxime-se de um missionário, seja sensível, abra seu coração e sua casa para acolher aqueles que têm dado a sua vida ao campo missionário. Palavras de encorajamento, cartas, bons livros, bons louvores e com certeza oração. Eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim. Você e sua família pode fazer muita diferença na vida de um missionário e de respectivas famílias missionárias. Não precisa ser a igreja, a sua igreja Cibapa, só você. Você, pensando consigo mesmo, o que é que eu faço para alcançar o mundo, suprindo as necessidades de quem está no campo. Esse camarada que é funcionário da Vigimed, é Vigimed que chama? É isso mesmo? Esse camarada, parceiro aí, um cara recém-convertido. Eu fiquei amante da obra que Deus fez na vida dele, porque ele resolveu colocar o que tem, o que é e o que ele poderia mobilizar como alguém que dispunha de recursos para abençoar a obra missionária. Ele tem abençoado o La Batista, tem abençoado o Lago Norte e foi abençoar Juazeiro. O que faz uma pessoa se dar para a obra missionária? Você já pensou nisso? É o tamanho do amor que ele tem por Deus. O tamanho do amor que ele tem por Deus determina o tamanho do desprendimento que a pessoa tem para a obra missionária. Esse povo aqui bonitinho aqui não reclamou de nada. E eu fui com voto de silêncio para observar o comportamento de todos eles. Esse povo passou mal, gente. Passou mal. Teve um dia que deu uma caganeira. Um banheiro só, a fila enorme. E lava banheiro, e coloca banheiro. E eu nunca vi as mulheres, gente, fazendo todas a mesma posição. Amor à obra. Amor à obra. Nós entendemos que se não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós seremos crentinhos. Pode passar agora o slide. Minha casa é casa de Deus. E eu preciso entender que missões começa com o meu coração curvado diante do Senhor. Na igreja primitiva, os cristãos entendiam que tudo o que eles tinham, eles entendiam inclusive que a casa deles estava a serviço do Senhor, amém? Isso é ser cristão. Uma igreja missionária, Deus não retém dela as bênçãos. Uma igreja missionária, Deus não permite que os céus estejam cerrados para ela. Uma igreja missionária é uma igreja arrebatada no meio do louvor. Uma igreja missionária não tem como não ser uma igreja forte diante das investidas do diabo. Porque a igreja, querido, é uma igreja que consegue levantar os seus olhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa. Os lares na igreja primitiva estavam sempre abertos para a oração, para a comunhão, para como repartir dos pães. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, pode passar. Diz assim, você pode ler comigo junto, vamos lá? Eles...
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E olha o que aqui diz o texto: e lhes acrescentava o Senhor dia a dia os que haviam de ser salvos. Sabe por que nós aderimos à visão de igreja que cresce por relacionamentos? Porque nós entendemos que não precisa ser nada muito elaborado, nem muito caro para que você seja uma bênção. Olhe para mim, você só precisa propor no seu coração ser uma bênção, amém? Diga-se comigo: eu quero ser uma bênção. Você só precisa desejar ser bênção. Você vai perguntar assim: se eu quero ser bênção, eu vou ser bênção aonde? Eu vou ser bênção na vida do quem? Só de quem? Se só tem dois caminhos, querido: ser bênção ou ser maldição. Pastor, mas eu sou crente. Naturalmente, automaticamente, por ser crente, eu já sou bênção. Não é não. Não é não. Tem muita tribulação dentro da casa do Senhor. Ser bênção é quando você decide acrescentar com o que você tem, acrescentar com o que você é, acrescentar na vida do outro, para que o outro experimente a glória do Senhor sobre a sua vida. E é isso que o texto estava dizendo, ou seja, eles caíam na simpatia, e eles eram simpáticos no partir do pão, eles eram simpáticos no distribuir dos seus recursos, eles eram simpáticos na palavra. Querido, ser simpático é tudo de bom. Ser simpático fazia com que aqueles irmãos estivessem sensíveis. E missões envolve sensibilidade, missões envolve perceptibilidade. Por isso os pequenos grupos são campos missionários. Nós decidimos que você pode ser simpático o tempo todo. Eu já falei nessa igreja, tinha uma mulher aqui nessa igreja que ela era muito simpática. Às vezes eu nem entendia o que ela falava. Dona Maria José, às vezes eu não entendia. E no Brasil inteiro todo mundo conhece a irmã Maria José que dorme no Senhor. Mas Dona Maria José, ela era uma pessoa que não precisava, se inscreveu em algumas livrarias para ser comportora é isso que chama? Ela era representante de livros, só para ver gente que estava com problema conjugal, ela indicava livro de casamento. Gente que estava com problema financeiro, ela dava o livro de finanças. Ninguém mudava para a Alameda, onde ela morava, sem que ela fizesse um bolo, para chegar lá e eu vim me apresentar, eu sou sua vizinha, seja bem-vinda. Ser simpático abre espaço, e nós vimos isso lá em Juazeiro. O nosso resultado na obra da evangelização é porque aqueles amarelinhos, os radicais, eles decidiram ser simpáticos. Ei, até nós paramos de crescer aqui na Cibapa, sabe por quê? Porque nós estamos gostando demais de pequeno grupo como coinonia, como grupo de comunhão. Pequeno grupo apenas que visa apenas comunhão do grupo está fadado a morrer. Porque o pequeno grupo é um lugar onde nós nos reunimos para sermos agradáveis e simpáticos com amigos carentes que precisam experimentar o que nós já experimentamos, a graça de Jesus. Eu vou em alguns pequenos grupos e eu vejo um monte de crente feliz e bolo para lá e comida para cá. E cadê os nossos amigos? Cadê o nosso vizinho? Cadê o nosso colega de trabalho? Cadê a nossa sogra abençoada? Cadê o nosso cunhado? Nossos pequenos grupos estão se tornando grupos de coinonia, de comunhão. Nossos pequenos grupos estão se tornando NEBs, núcleos de estudos bíblicos nos lares. Nosso pequeno grupo está se tornando o grupo do Cebolinha ou da Mônica. Deus não nos deu essa visão. Deus disse para a gente ganhar Juazeiro, Petrolina, ganharmos o Tocantins, ganharmos o Brasil para Cristo com uma atitude simples.
não perder a visão de que todo homem precisa da cruz, precisa da graça, precisa do amor de Jesus. E esse é o nosso desafio. Quando a igreja primitiva tinha a casa aberta, o Senhor acrescentava os que precisavam ser salvos. Por isso, minha casa, minha vida e meu tudo pertence ao Senhor, sou ao Senhor. E a ideia nossa, querido, aqui é: tudo pertence ao Senhor. Se tudo pertence ao Senhor, eu estou construindo uma igreja com uma visão missionária. Para abordar as necessidades do campo missionário, Deus nos mobiliza a amá-lo de todo o nosso coração. Agora, eu sou de uma geração que departamentalizaram missões. Eu sou de uma época em que os apelos eram assim: você que quer ser um missionário, talvez você não tenha chamado para ir, o seu chamado seja para orar. Deus chama uns para orar, Deus chama uns para contribuir, Deus chama uns para ir. Cabe com essa mentira do cão. Não é nada disso. Uma coisa não sublima a outra. Quando a gente pensa em missões, a Bíblia não coloca essa divisão. Nós somos chamados para fazermos as três coisas ao mesmo tempo, amém? Essa é a visão da igreja. Eu sou chamado para orar, eu sou chamado para contribuir, e eu sou chamado para ir simultaneamente. Eu lembro quando eu estava pregando em uma das igrejas do sul, num congresso missionário, há muitos anos atrás. Havia uma comunidade atrás daquela igreja rica, uma igreja suntuosa, e muita gente ia fazendo um apelo para a oferta de missões. Arrastou-se uma senhora, esposa de um pescador, e ela puxava os 3 meninos, e os meninos choravam sem entender o que aquela mãe estava fazendo, e ela puxava os 3 meninos, chegou até a frente, e eu estava incomodado com os meninos, choravam, agarrados nela, e eu disse: senhora, está tudo bem? Ela disse: tô, pregador, está sim, é que eu amo o meu Senhor, e eu não tenho nada para dar, mas eu estou dedicando meus 3 filhos para missões. O que você tem? Quando você ama a Deus, você dá o que é de mais precioso. Você não dá a sobra, você não dá o farelo, você dá o melhor. Para o Senhor sobras nunca. Se minha casa, minha vida e meu tudo pertence ao Senhor, então eu preciso entender que o testemunho de alcançar pessoas faz com que nosso bolso também se torne um missionário. É por isso que Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21, Jesus fala da oferta da viúva pobre. Você lembra dessa história? Os ricos chegaram e foram colocando moedas, e Jesus está sentado, e vem uma viúva pobre, e ela coloca moeda lá no gasofilácio. O Senhor olha para os seus discípulos e diz assim: quem vocês acham que deu maior oferta nessa manhã? Cada um falou o que quis, e Jesus disse: aquela senhora, ela deu a maior oferta, porque ela deu do que ela não tinha, ela deu do seu sacrifício, ela não deu sobra. Missões, oferta de missões se faz com sacrifício. Olhe para mim, eu vou dizer uma coisa para você, seja forte que eu vou te escandalizar, tá bom? Eu sou pastor, e quando eu vou tirar o meu dízimo e a minha oferta missionária, eu sei que eu poderia fazer muita outra coisa com aquele dízimo e com aquela oferta. Não tem lógica. Mas o meu dízimo e a minha oferta é oferta de sacrifício. Não é de sobra. Faz falta humanamente. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque Davi, ele diz: não quero nada que não me custe um sacrifício ao Senhor. Abraão queria enterrar a sua esposa Sara. O rei disse: toma terra, você é um homem de honra. Ele disse: não, quanto me custa? Eu quero pagar por esta terra. Seja forte. Dízimo e oferta missionária, e são ações de sacrifícios de louvor ao nosso Deus.
E aí eu estava conversando, ele não me pediu autorização, eu estava conversando com um homem de Deus que está aqui olhando para mim cara a cara, e eu conversando com ele, ele estava dizendo assim para mim, sexta-feira: pastor, eu dava o dízimo assim, ó, a Bíblia diz, entregue com alegria. Eu ia lá sem alegria nenhuma, e colocava o negócio no gasofilácio. Até eu aprender a ter alegria. E é assim com todos aqueles que vão na caminhada cristã. Missões não pode ter um lugar de tranquilidade e conforto no seu orçamento, porque senão é sobra. A oferta de missões deve pedir um sacrifício. O sacrifício é que você está deixando de beber Coca-Cola, está deixando de comprar manteiga Qualy, está deixando de comprar papel higiênico, bom, para economizar, para dar para missões. É assim. Por isso, nossa cultura tem um costume de dar para missões aquilo que não serve para mais nada. Nós ainda temos uma experiência, vamos fazer um bazar missionário. Sabe como é que a gente faz o bazar missionário? Da pastora Deus está pedindo para trazer roupa missionária, para o bazar missionário. Sabe o que é que a gente faz? Ai meu Deus, essa camisa aqui, ela desgalçou a palavra certa, gente? Eu ainda estou aprendendo português. Valéria, me ajude aí, Valéria Mitch. Desgalçou, né? É isso? Eu vou dar para o bazar. Dá para o teu pai. Pelo amor de Deus, você dá para missões, é coisa boa. É sapato novo, é blusa nova. Você dá para missões, é algo que você quer que se torne uma oferta de louvor ao Senhor. Eu tinha uma mania enorme, graças a Deus a sacola já está cheia. Eu não vou dar essa calça não, que eu vou emagrecer ainda. Eu vou dar essa camisa não, que eu vou emagrecer. Não vai emagrecer, Deus vai deixar você gordinho. Para você aprender. Pelo amor de Deus, gente, para Deus não é sobra. Se eu vou pensar missões, assim como Davi se recusava a dar ao Senhor algo que não lhe custasse nada, ele queria pagar o preço, investir. Davi era generoso com as coisas de Deus, está lá em 2 Crônicas, capítulo 29. E o seu povo seguiu o exemplo, dando voluntariamente, deliberadamente ou liberadamente ao Senhor. É inadmissível a gente achar que dar R$100 para missões é muito, quando você ganha 10 mil. Absurdo você achar que 150 é muito, quando você ganha 15 mil. Não, você não tem o coração na obra. Você só tem o coração na obra, desde que não peça dinheiro a você. Você está gostando de tudo. Falou em dinheiro, você diz assim, ixi, está aí, entrou na carne. Estava tão bem o pregador, entrou na carne. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Dar é melhor do que receber, amém? Diga comigo, dar é melhor que receber. Esse não é o estilo de vida do mundo, mas é o ensino do Senhor para nós. É uma questão, querido, de mordomia. Tudo que nós temos vem de Deus e tudo deve ser usado para a sua glória. Só aprendemos dando. Só aprendemos que dar é melhor quando nós começamos a dar, quando nós começamos a ofertar. E hoje o meu desafio para você é: experimente dar e veja o resultado, porque se você for fiel no pouco, sobre muito Deus lhe acrescentará. Eu resolvi sentir no coração de dar a bicicleta aos irmãos, lá em Juazeiro, contando que o Espírito Santo vai falar no seu coração, amém? É você que vai pagar, porque queremos deixar um legado. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: você já tinha parado para pensar que missões começam em sua casa? Sinceramente, alguma vez você pensou, ou você só lembra de missões quando nós temos um culto missionário? Você consegue abrir as portas de sua casa
para servir aos que estão servindo ao Senhor nos confins da terra. Nós fazemos boas viagens e temos direito a fazermos viagens de férias, mas inclua no seu estilo de vida viver intensamente a obra de Deus e pergunte a Deus o que Ele espera de você dentro daquilo que Ele tem para você como plano missionário. Eu estou tentando agendar com o pastor Davi, para vir pregar aqui na nossa igreja. Pastor Davi é pastor da Igreja Batista Getsemane, da nossa convenção lá em Cuiabá. E ele começou um trabalho na periferia, com 3 senhorinhas, e ele apenas. Ele, um homem de alta formação, pensa num pretinho como eu, assim, mas muito melhor do que eu, estiloso, psicólogo. Aquele homem com 3 senhorinhas, num lugar extremamente perigoso, bandidagem, tráfico e uma opressão maligna enorme, porque havia vários terreiros de Umbanda naquela localidade. Aquela igreja, há 15 anos atrás, se tornou maior do que essa, muito maior. Mudou a realidade do contexto. Ele estava falando para o pastor Dene, ele não está no circuito, nos grandes eventos. Você olha para aquele homem, não dá nada por ele, mas uma coisa ele entendeu, que ele precisava ser bênção, e ele precisava levar a igreja dele ser bênção. Ele precisava levar aquela igreja a orar, a contribuir e a ir aonde Deus enviasse. É um sonho para todos nós. Não é criarmos um grande reino, nem termos know-how de conhecimento e notoriedade no Brasil, mas fazermos a diferença aonde quer que possamos chegar. Aonde você pode chegar com a sua oração, aonde você pode chegar com os seus pés, aonde você pode chegar com a sua oferta. É essa a pergunta de Deus para mim e para você. E a pergunta para todos nós como cibapense é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quantos de nós temos coragem de dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor ainda usa esse velho, se o Senhor quer usar um pobre, se o Senhor quer usar um jovem, se o Senhor quer me usar, então eu quero ter coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém?